Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar com a nossa série de resolução de questões de história por assunto. Hoje nós vamos resolver sobre o mercantilismo. Nós vamos resolver a questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos resolver 6 questões sobre o mercantilismo. E a questão 1, ela é da CES Gran Rio e vai trazer o seguinte enunciado para nós. Sobre as concepções e práticas mercantilistas adotadas pelas nações europeias entre os séculos XVI e XVIII, é correto afirmar que, quando você fala em mercantilismo, você está falando de um modelo econômico que vigeu na Europa entre os séculos XVI, certo, com a crise econômica do feudalismo. Ele é instituído no século XVI, é um processo socioeconômico que passa a fazer sentido no século XVI, e termina basicamente no século XVIII com a Revolução Industrial. E a alternativa A vai dizer o seguinte: buscava alcançar uma balança comercial favorável através do liberalismo alfandegário. Essa alternativa está incorreta, tome muito cuidado, porque por mais que o mercantilismo tinha como um de seus sustentáculos a busca por uma balança comercial favorável, essa balança comercial favorável não era atingida por meio de um liberalismo alfandegário. Ao contrário, ela era atingida por meio de um protecionismo alfandegário, porque o mercantilismo ele tinha como sustentáculo a balança comercial favorável, certo? O metalismo e o protecionismo. Então, a alternativa A não está condizente. A alternativa B, baseavam-se em rigorosas proibições das práticas protecionistas e monopolistas comerciais. Isso está incorreto porque o mercantilismo era o contrário disso. O mercantilismo ele era extremamente protecionista e monopolista. E essa prática vai começar a ser combatida com o liberalismo econômico, que é produto da Revolução Industrial. Então, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer que o mercantilismo condenava o dirigismo econômico e a regulamentação da produção exercido pelos monarcas absolutos. Ao contrário, o absolutismo ele se instituiu sob o viés econômico ou socioeconômico do mercantilismo. Ou seja, ele não condenava o dirigismo econômico, pelo contrário, ele era economicamente dirigista, o mercantilismo. Então, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer assim: fundamentavam-se na expansão do poderio naval como forma de sustentar o comércio externo. A alternativa correta, um outro sustentáculo do mercantilismo era a expansão do poderio naval, tanto é que as expansões marítimas comerciais que fizeram com que os europeus povoasse com europeus a América foi produto da expansão do mercantilismo, ou seja, esse processo econômico ele incentivou as expansões marítimas comerciais, porque um outro sustentáculo, que era o metalismo, que era um sustentáculo do mercantilismo, ele precisava de que as coroas buscassem constantemente ouro. A Europa não tinha ouro suficiente, então eles tinham que buscar em outros locais. Na América, onde havia muito ouro, eles vieram para cá e descobriram ouro, tanto é que um dos incentivos para a expansão marítima comercial era a busca por ouro. Óbvio que tinha um viés religioso, tinha um viés político, sociopolítico também, tá bom? Mas aqui ele está falando da questão do sustentáculo naval. Então, fundamentava-se na expansão do poderio naval como forma de sustentar o comércio externo. Está correta a alternativa D. E a alternativa E vai dizer que os mercantilistas negavam a importância dos investimentos em atividades manufatureiras, privilegiando apenas os agrícolas. Está equivocado. A manufatura era um dos pontos de sustentação do mercantilismo. Portanto, na questão 1 da CES Gran Rio, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai falar sobre o bulionismo. O bulionismo, ou entesouramento, caracterizava a prática mercantilista do início dos tempos modernos. Tal prática pode ser entendida como... Vamos lá. Se ele está falando de bulionismo ou entesouramento como uma prática mercantilista do início dos tempos modernos, a alternativa A, que vai falar a exclusividade econômica garantida pelas metrópoles do comércio colonial. Essa exclusividade econômica, ela tinha como nome
Pacto colonial, ou seja, o pacto colonial era a exclusividade econômica garantida pelas metrópoles no comércio colonial. Não era bulionismo ou entesouramento. Então a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer a disposição dos europeus em defender seus interesses econômicos por meio de sucessivos tratados. Essa prática, né, você pode chamar de protecionista, mas não de bulionismo ou entesouramento. Então, está equivocado também. Alternativa C, a intenção das nações ibéricas no sentido de liderar uma unificação econômica europeia. Isso aqui nunca ocorreu no mercantilismo. Isso daí ocorreu no liberalismo e não foi com as nações ibéricas. Lembrando que o liberalismo ele é algo que vai ter primeiramente uma projeção na Inglaterra e na França. As nações ibéricas sempre foram muito resistentes a práticas liberais, que só vão começar a ganhar mais fôlego nesses países ibéricos no século XVIII para frente, maiormente no século XX. Então, as nações ibéricas não falam em unificação econômica europeia. A alternativa C está equivocada. A alternativa D, a preocupação dos portugueses e espanhóis em garantir o desenvolvimento da economia de suas colônias. Não havia uma preocupação dos reinos ibéricos em desenvolver economicamente as colônias. O que havia era uma preocupação em permitir que as colônias tivessem celeridade em sua exploração e escoamento dos produtos. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a que sobra é a alternativa E, que é a correta, que vai falar que o bulionismo ou entesouramento é a disposição de procurar e acumular metais preciosos. Essa é a alternativa correta. Tanto é que eu acabei de falar que as expansões marítimas comerciais foram incentivadas e viabilizadas por conta da busca de metais preciosos. Então, quando você fala em entesouramento, você está falando de tesouro. Obviamente, você está falando de metais preciosos. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Agora a questão 3. A questão 3 é da FAP São Paulo, vai trazer o seguinte enunciado para nós. O mercantilismo, política econômica praticada pelos monarcas europeus na época moderna, teve como característica o mercantilismo, ele teve como característica o quê? Liberdade de comércio colonial. Não havia liberdade de comércio colonial. Um dos sustentáculos, como eu falei, do mercantilismo era o pacto colonial, portanto a alternativa A está equivocada. Alternativa B, estímulo às importações de manufaturados. Está incorreto, havia um estímulo às exportações de manufaturados. O mercantilismo, ele tinha um viés de buscar uma balança comercial favorável. Então, para você buscar uma balança comercial favorável, você tinha que exportar, sempre importar quase nunca. Então, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai falar sobre a manutenção da balança comercial favorável, como eu acabei de falar, que é a alternativa correta. Então, o mercantilismo, ele buscava basicamente você manter uma balança comercial favorável. Eram economias voltadas para a exportação, para o acúmulo de metais preciosos e para o grande protecionismo. Portanto, a alternativa C está correta. A D vai falar que é o estímulo à agricultura, está equivocado. E aí vai falar em combate à escravidão, seria até irônico, porque o mercantilismo tinha outro como do seu sustentáculo a mão de obra escrava. O mercantilismo gostava de usar a mão de obra escrava. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C, manutenção da balança comercial favorável. Vamos subir um pouco para a gente responder agora a questão 4. A questão 4, que é super fácil, ela só traz um enunciado grande, mas ela é super fácil, vai dizer o seguinte: dizia o arcebispo de Canterbury em 1690 que em todas as lutas e disputas que nos últimos anos ocorreram nessa parte do mundo, julgo que, embora alegassem objetivos altos e espirituais, o fim e o objetivo verdadeiro era o ouro, a grandeza e a glória secular. Ouro, grandeza e glória podem ser resumo preciso do que buscavam os mercantilistas.
portanto, é de se supor que o arcebispo tinha escrito o texto. Gente, isso aqui é tão fácil. Ele fala que o arcebispo escreveu o texto em 1690. Em 1690 nós estávamos no século 17. Portanto, a alternativa correta é a letra C, século 17. Essa é uma questão de interpretação de texto, não precisa basicamente de um conhecimento profundo de história para resolver essa questão. Portanto, na questão 4, alternativa correta, letra C. Vamos agora à questão 5, também outra questão moleza de ser feita, que vai trazer o seguinte enunciado. O metalismo, a doutrina da balança comercial favorável, o industrialismo, o protecionismo e o colonialismo constituem as características básicas do metalismo, doutrina da balança comercial favorável, industrialismo, protecionismo e colonialismo constituem características básicas do mercantilismo, que é o que nós estamos resolvendo agora. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra E. Não é liberalismo, não é socialismo, não é intervencionismo, não é neoliberalismo. Questão 6. A questão 6 ela é um pouquinho longa, mas nós vamos ler esses 3 pontos aqui. São 3 excetos aqui. Esse Estado continua sendo a expressão da hegemonia da nobreza que, através da reorganização estatal, reforça sua dominação sobre a massa camponesa. 2. Foi um sistema de exploração regulamentado pelo Estado e executado através do comércio, sendo essencialmente a política econômica de uma era de acumulação primitiva. 3. A produção das colônias só é válida na medida em que possibilite lucros elevados aos comerciantes metropolitanos, detentores do monopólio sobre o comércio de importação e de exportação das colônias. Na evolução histórica europeia, melhor dizendo, os itens anteriores identificam elementos que foram fundamentais para. É óbvio que nós estamos falando aqui de mercantilismo, tá bom? Óbvio, nós estamos resolvendo questões de mercantilismo e o texto está falando de mercantilismo. Então, na evolução histórica europeia, os itens anteriores identificam elementos que foram fundamentais para a alternativa A. O desenvolvimento do modo de produção asiático não está falando de modo de produção asiático, ele está falando de mercantilismo. Na teoria marxista, você vai ver que o modo de produção asiático ele é extremamente primitivo, ele é um sistema considerado pré-capitalista. Então a alternativa A está equivocada. Alternativa B, o fracasso das revoluções liberais do século XVIII. Não houve fracasso nas revoluções liberais do século XVIII. Se você for ver as revoluções liberais do século XVIII, ela cumpriu o seu papel de fazer com que a burguesia fosse a grande vencedora dos acontecimentos que ocorreram naquela época. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que a política de realinhamento imperialista do século XIX também está equivocado. E a alternativa D, que é a correta, vai falar que os 3 textos se remetem ao processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, quando você fala de mercantilismo, numa visão mais marxista da história, o mercantilismo seria o quê? Um processo de transição entre a estrutura econômica feudal e a estrutura econômica capitalista. Essa é a leitura que os marxistas fazem de que quando o modo de produção feudal ele entra em crise, ele institui um modo de produção transitório, que é o mercantilismo, que não é nem lá e nem cá, para chegar ao modo de produção capitalista, que é aquele em que ascendeu a partir da Revolução Industrial, um capitalismo avançado. A alternativa D correta é a alternativa E, que vai falar a rearticulação do poder feudal com as corporações de ofício. Incorreta, as corporações de ofício significam o quê? O enfraquecimento do poder feudal e não a rearticulação do poder feudal. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pelas inscrições dos últimos dias. Seguimos aqui estudando.